A Toca das Raposas. Capítulo 7. Em seu terceiro dia na quadra, Neil não sabia dizer como as raposas conseguiram se classificar para o campeonato na primavera passada. A suposição que fizera de que a equipe se dividia em 4 grupos diferentes era parcialmente correta, mas os limites pareciam flexíveis. Quando Allison e Seth brigavam, Allison se aproximava das meninas, enquanto Seth recorria a Matt. Parecia que não havia meio termo para Allison e Seth. Ou trocavam os insultos mais baixos possíveis, ou se pegavam no vestiário, sem se importar com quem estava por perto. Neil não sabia o que causava as mudanças de emoções tão constantes e abruptas. E esperava nunca entender. A primeira semana de treinos durante o verão foi consumida por brigas internas, conforme a hierarquia do time voltava a se ajustar. Quando estava na posição de capitã, Dan os comandava com a mesma ferocidade que Neil havia presenciado no dia em que a conhecera. Não hesitava em arrastá-los para que se posicionassem. E as raposas permitiam que ela tomasse todas as decisões. Até mesmo Andrew a obedecia, apesar de Neil acreditar que ele só o fazia por achar a suposta valentia dela bastante divertida. O conhecimento de Kevin sobre o esporte era maior do que o de qualquer um deles, e devido ao seu papel de auxiliar técnico, tinha certo ar de autoridade. Mas seu jeito frio era desestimulante e a maneira como abordava os atletas tornava impossível que não respondessem atravessado ao ouvi-lo. Fora o causador de grande parte das discussões da semana que em sua maioria ocorreram entre Seth e ele. Os dois se detestavam, e em segundo lugar vinha o desprezo que Seth e Nick nutriam um pelo outro. Uma simples palavra errada era o suficiente para fazer com que as discussões evoluíssem para agressões físicas. O auge do conflito ocorreu em uma quarta-feira à tarde, quando Andrew saiu mais cedo do treino para sua sessão de terapia semanal. No instante em que ele saiu, Seth partiu para cima de Kevin. Matt era a força bruta que os fazia andar na linha quando as palavras de Dan não eram o suficiente. Devido à lesão de Kevin e à apatia de Andrew, Matt era o melhor jogador que as raposas tinham. Neil era da opinião de que Matt deveria ser o capitão, pelo espírito de solidariedade que poderia agregar à equipe. Independente do que acontecerá entre ele e Andrew no ano passado, parecia se dar bem com os primos, o que se traduzia em uma linha de defesa bastante sólida para as raposas. A relação entre Matt e Kevin era mais complicada de se entender. Por ser habilidoso e comprometido, Kevin estava sempre disposto a trabalhar com ele e ouvir o que tinha a dizer, mas com frequência passavam da compreensão perfeita para o antagonismo total. Lembrava um pouco o que acontecia entre Allison e Seth, mas sem as nuances sexuais angustiantes. Renee era a segunda no comando, e estava sempre no olho do furacão. Tinha sempre conselhos amigáveis para oferecer, incentivava os colegas de time por seus esforços, e de vez em quando, agia como mediadora. Não se envolvia nas discussões dos outros, seja para tomar partido ou para pregar a paz, e ninguém nunca contestava uma palavra do que dizia. Até Andrew parecia gostar dela. Diversas vezes durante a semana, Neil os vira conversando lado a lado. Era óbvio que mais ninguém aprovava essa estranha amizade, mas nenhum dos goleiros dava a mínima com os olhares descontentes. Neil não sabia o que pensar a respeito disso. E tinha menos certeza ainda do que achava de Renee, então a evitava sempre que podia. A hierarquia das demais raposas variava de forma constante. A posição de Seth era a que mais mudava. Era o único do time que estava no 5º ano, já que todos os outros que haviam começado com ele já tinham desistido ou sido reprovados àquela altura. Isso, no entanto, não fazia diferença em quadra, já que preferia sempre se isolar. Seu humor variava tanto que Neil tinha certeza de que ele usava alguma coisa. Não saberia dizer porque Abby e o iMac não colocavam um fim naquilo. A influência de Allison era fruto de seu tempo de equipe e da atitude agressiva dentro de quadra, mas ela abominava os primos e não gostava de trabalhar com eles. Aaron jogava melhor do que Nick, mas mantinha-se sempre a uma distância calculada de todo o drama. Nick se dedicava de corpo e alma, mas adorava ser dramático e gostava ainda mais de começar brigas com Allison e Seth. Era difícil compreender a posição de Andrew. Era habilidoso e tinha grande influência sobre Kevin, o que o tornava útil, mas seu esforço era tão nulo quanto o iMac permitia que fosse. Neil ainda não conquistara um lugar nessa hierarquia. Seus companheiros de equipe demonstravam tão pouca consideração por ele que Neil mal tinha a duvidosa honra de se colocar no último lugar. Não se surpreendia, visto que era inexperiente e havia acabado de chegar a essa confusão.
mas isso não tornava a situação mais fácil. Dan era que mais se esforçava para incluí-lo, tirando algum tempo para ver se tudo ia bem quando estava perto dele na quadra, mas parecia sempre sobrecarregada, lidando com o resto do time. Allison não levava Neil a sério, Matt ficava longe demais para ser de algum auxílio e Neil não queria lidar com René. Os primos se mantinham distantes essa semana. E assim, só sobravam Seth e Kevin. Os dois eram obrigados a lidar com Neil já que jogavam na mesma linha, mas Neil preferia que o ignorassem. Nada do que fazia estava certo para eles. Independente do quanto se esforçasse, acabavam com ele e o deixavam de lado, achando que era um inútil. Neil odiava o modo como agiam, mas estava determinado a não voltar a perder a paciência na frente da equipe. Por sorte, os atacantes tinham tanta disposição para brigar entre si quanto com ele, então era bom assistir Seth e Kevin duelarem com socos e raquetes. O iMac quase nunca interferia nas brigas. Deixava que caíssem na porrada e depois os punia com exercícios aeróbicos intensos e treinos excruciantes. Ao que tudo indicava, já decidirá muito. Tempo que a equipe só seguia em frente quando se testavam constantemente para estabelecer sua própria hierarquia. No começo, Neil achará uma loucura, mas conforme a semana avançava, percebeu que o time estava enfim criando os limites e estabelecendo as alianças entre si. Quando a sexta-feira chegou, Neil já estava desesperado pelo fim de semana. O estresse de se preocupar com Kevin e Rico, a irritação e exasperação com o comportamento dos companheiros de equipe em quadra o desgastavam, bem como a intransigência sem fim de Kevin e Seth. Não conseguia mais lidar com isso, mas também não tinha como fugir. Passava o dia inteiro treinando com as raposas e depois voltava para o dormitório, onde também os via todas as noites. A mera presença deles era o suficiente para sufocar Neil. Precisava de um pouco de espaço para não surtar. Neil havia se esquecido dos planos de Andrew. Quando saiu do banho após o treino da sexta-feira, tinha a esperança de todos já terem ido embora. Dividia a caçamba da caminhonete de Matt com Allison, Seth e René na ida aos treinos, mas sempre voltava correndo sozinho para o dormitório depois. Em poucos dias, os outros perceberam que Neil gostava de ir embora depois deles, e ninguém perguntou por quê. Não tentaram fazê-lo mudar de ideia e pararam de esperar por ele após o segundo dia. Talvez fosse uma característica das raposas saber quando havia limites que não deveriam ser ultrapassados e perguntas que não deveriam ser feitas. Neil não tinha certeza, no entanto apreciava. Mas na sexta-feira foi diferente. Neil arrastava o uniforme sujo para o vestiário quando viu que Nick o esperava em um dos bancos com uma sacola de presente preta. Conseguiu sobreviver à primeira semana, parabenizou Nick. Se divertiu. Vai ser assim o verão inteiro? Praticamente respondeu Nick. Pelo menos nunca fica chato, né? Neil jogou o uniforme em um dos cestos de roupa suja, verificou o armário para se certificar de que estava fechado e ao se virar, encontrou Nick parado logo atrás dele. Ergueu a mão para que saísse de seu espaço pessoal. Já esperando por essa reação, Nick empurrou a sacola preta na mão aberta de Neil. Isto é para você, explicou Nick. Andrew disse que você não tem roupa adequada para onde vamos. Me disse qual era seu tamanho e escolhi o que comprar. Pode confiar, é do caralho. Neil olhava espantado. O quê? Não vai me dizer que se esqueceu da nossa festa, né? Toma. Nick prendeu as alças da sacola nos dedos de Neil, que o observou, tentando sem sucesso se lembrar da última vez que ganhará um presente. Era perturbador que o primeiro viesse de Andrew. Interpretando o desconforto dele como suspeita, Nick riu. Não é pegadinha. O presente é mais pra gente do que pra você, na verdade. Não podemos ser vistos em público com você vestido que nem um mendigo. Sem querer ofender. Ele esperou alguns instantes, percebendo enfim que alguma coisa não estava certa. Neil? Obrigado, disse Neil, mas até ele percebeu a dúvida em seu tom. Nick o analisava. Neil retribuía o olhar, se recusando a revelar ainda mais. Por fim, Nick puxou o cabelo de Neil. Chegamos às 9 para te buscar, tá? Seria melhor você tirar um cochilo até lá. Vamos ficar fora a noite toda. Temos todos os contatos certos para fazer a festa durar até de manhã. Com um sorriso enorme no rosto, Nick puxou outra mecha do cabelo de Neil. E por falar nisso, tira essas coisas hoje. As lentes de contato, quero dizer. Neil sentiu o estômago se revirar. Cala a boca. Nick olhou dramaticamente à sua volta, como se procurasse por alguém escutando à espreita. Sério, não é como se fosse um segredo.
Qualquer um que olhe para você consegue ver esse círculo em volta dos olhos, o que quer dizer que isso são lentes. Só não achei que fossem lentes coloridas até que Andrew me disse. E sério? Castanho. Como pode ser tão sem graça? Eu gosto de castanho. Andrew não gosta, disse Nick. Tire as lentes. Não. Por favor, disse Nick. Ninguém vai te ver, só a gente. E nós sabemos que não é de verdade. Não use as lentes. Ou o quê? Perguntou Neil. O silêncio de Nick foi resposta o suficiente. Neil estava pronto para ignorar aquele alerta, mas pensou melhor. Tinha certeza de que conseguiria encarar Andrew, mas ele não seria o único a ser enfrentado. Ia com o grupo inteiro para o outro lado da cidade. Nick estava sendo sincero e tentando ajudá-lo a sobreviver aquela noite. Neil não superestimava aquela consideração. Sabia de que lado Nick ficaria se as coisas fugissem do controle. 9 avisou Nick de novo quando Neil não respondeu, e foi embora. Neil esperou alguns minutos. Quando teve certeza de que os primos já tinham ido embora, correu pelo campus até chegar à biblioteca, onde passou algumas horas vasculhando as notícias no laboratório de informática. Na volta para casa, comprou uma coisinha rápida para jantar em uma das 3 lojas de conveniência da universidade. Não havia ninguém no dormitório. Lembrava-se vagamente de Matt mencionar algo sobre ir ao cinema com Dan. Neil não sabia onde Seth estava, mas por sorte ainda não tinha voltado quando começou a se arrumar. Apesar de estar sozinho, checou a fechadura do dormitório antes de amontoar as roupas. A porta do quarto não trancava, o que o incomodava, mas a do banheiro sim. Ele se trancou lá e começou a se arrumar. Quando terminou de se vestir, ficou um minuto inteiro avaliando seu reflexo. Não sabia o que pensar do resultado. Uma coisa sempre permanecia a mesma, independente de quantas vezes ele e a mãe trocassem de identidade e idioma. Vestiam roupas simples, que os permitissem passar despercebidos na multidão. Neil usava camisetas desbotadas, calças jeans comuns e tênis gastos, de cores geralmente neutras que ficavam ainda mais apagadas após as lavagens. Aquelas roupas eram o exato oposto. Todas as peças eram pretas. A calça cargo era leve e curta para deixar à mostra o pesado coturno. A camisa era de manga comprida, ajustada ao corpo e estilizada de modo a parecer que fora rasgada em certas partes. Os rasgos deixavam entrever uma camada interna cinza escuro que escondia a pele de Neil, mas ainda assim, ele passou a mão por cima do tecido dezenas de vezes para se certificar de que não havia buracos expostos. Tinha certeza de que conseguia sentir as cicatrizes sob o tecido fino. Só restava uma coisa a ser mudada. O estômago de Neil se revirou, revelando nervosismo ao tirar as lentes. Pescou algumas vezes para que os olhos se acostumassem e jogou as lentes de contato marrons na privada dando descarga. Quase perdeu o fôlego ao olhar rapidamente no espelho. Fazia mais de um ano que não via seus olhos verdadeiros, já que nunca saía da cama sem antes colocar as lentes. Seus olhos eram de um azul frio que ficava ainda mais claro em contraste com o cabelo e as roupas escuras. Não suportava encará-los por mais tempo, eram iguais aos do pai. Neil recolheu as roupas e saiu do banheiro. Quando se virou na direção do quarto para deixar as coisas, vislumbrou o grupo de Andrew na sala. Ele arrombara a fechadura do dormitório mais uma vez. Perguntou-se o tamanho do estrago que o salto grosso do coturno faria no rosto de Andrew e gostou do resultado que surgiu em sua mente. Colocou as roupas na gaveta debaixo da comoda, que decidirá usar em vez do cesto, e ao se virar, deu de cara com Andrew na porta do quarto. Estava encostado no batente, os braços cruzados. Observando-o, Neil aproveitou a oportunidade para analisá-lo, e a primeira coisa que notou foi a impassividade em seu rosto. Andrew estava sóbrio hoje. Perguntava-se se Andrew compreendia direito as condições de sua liberdade condicional ou se simplesmente não se importava. Não podia sair do quarto com ele ali, então se aproximou o máximo que conseguiu e esperou que o outro se movesse. Foi o que Andrew fez, mas somente para estender uma mão em sua direção. Neil ficou tenso ao sentir os dedos dele apoiados em sua nuca, mas percebeu que Andrew só queria puxar sua cabeça para baixo. Ele focou nas maçãs do rosto de Andrew para que seus olhares não se cruzassem e permitiu que o outro analisasse seus olhos. Mais uma vez sendo honesto sem que ninguém esperasse, comentou Andrew. Algum motivo em particular? Nick pediu com educação. Você podia tentar fazer o mesmo. Já falamos disso antes. Eu não peço nada.
Andrew lançou outro olhar demorado e profundo para Neil e o soltou. Vamos! Nick se animou quando os dois entraram na sala, mas sua expressão de felicidade vacilou assim que olhou para Neil. Caramba, Neil, você tá bem gato. Posso dizer isso ou é contra as regras? É que nossa! Aaron, não me deixa ficar bêbado demais hoje. Andrew parou perto o suficiente de Nick para conseguir tirar um maço de cigarros do bolso. Acendeu um, sem se importar com o fato de que havia detectores de fumaça nos dormitórios, e aproximou o isqueiro do rosto de Nick. Não me obrigue a te matar, ameaçou Andrew. Nick ergueu as mãos em legítima defesa. Eu sei. Sabe mesmo? Juro que sim, disse Nick baixinho. Andrew afastou o isqueiro e saiu da sala. Kevin e Aaron o seguiram. Nick lançou um último olhar de apreciação para Neil e saiu para o corredor. Esperou enquanto Neil trancava a porta. Então seguiram os outros até o carro em silêncio. Neil acabou se sentando no mesmo lugar que ficará na última vez, preso entre Aaron e Andrew no banco traseiro. Esperava ter problemas, mas os irmãos se apoiaram em suas respectivas janelas. E já tinham adormecido poucos minutos após deixar o campus. Não tinha como Neil dormir na companhia deles, então ele passou a hora seguinte se perguntando tudo o que poderia dar errado naquela noite. Era uma lista bastante extensa. Quando os faróis do carro começaram a iluminar as primeiras placas que indicavam saídas para Colômbia, Nick gesticulou para Neil por cima do ombro. Tem como você acordar o Andrew? De preferência sem encostar nele. O quê? Murmurou Aaron sonolento, despertando ao ouvir a voz de Nick. Não lembro qual foi a saída que decidimos que seria um atalho. Você lembra? A resposta de Aaron foi se aproximar de Neil e empurrar o ombro de Andrew. A reação dele foi imediata e violenta. Aaron tirou a mão do caminho a tempo, mas Neil não tinha para onde fugir. A cotovelada de Andrew em seu diafragma foi forte o suficiente para fazê-lo curvar o corpo, se apoiando nos joelhos. Sem nenhuma compaixão, Aaron estalou os dedos por cima da cabeça de Neil para chamar a atenção de Andrew. Saída, explicou. Andrew se apoiou nas costas curvadas de Neil para enfiar o corpo entre os bancos da frente. Esperou até que passassem pela próxima placa e disse: ainda não. É a saída que tem a Waffle House. Estamos na Carolina do Sul, declarou Nick. Todas as saídas levam para a Waffle House. Ainda respirando, Neil? Sim, disse Neil com uma voz rouca. Acho que sim. Andrew se sentou de volta no lugar, soltando-o. Neil conseguiu se endireitar no banco, mas teve que pressionar a mão na camisa. Parecia que o cotovelo do outro abrirá um buraco que atravessara seu corpo. Olhou para Aaron, que deu de ombros perante a acusação silenciosa, e então para Andrew. O garoto não retribuiu o olhar, distraído com as próprias mãos. Estava com as mãos erguidas na frente do rosto, mas Neil só percebeu para o que olhava quando um carro passou na direção oposta. Ao projetar a luz do farol sobre eles, Neil conseguiu ver que os dedos de Andrew tremiam. Nick, disse Andrew. Nick olhou para trás. Não conseguia ver os tremores na escuridão, mas percebeu para onde Andrew olhava. Cruzou todas as faixas em direção à saída. Estamos quase chegando. Pare o carro. Estamos na alça de acesso. Agora. Nick não contestou de novo. Parou o carro no acostamento quase inexistente, com uma freada tão brusca que Neil achou que o veículo derraparia. Outro carro buzinou ao passar por eles. Andrew abriu a porta com violência, inclinou o corpo para fora o máximo que conseguiu e tentou vomitar na grama que ladeava a estrada. Neil estava perto o bastante para sentir como o corpo inteiro de Andrew tremia devido ao esforço. Parecia que estava rasgando o esôfago em pedacinhos. Onde estão seus biscoitos? Indagou Nick enquanto Andrew, ofegante, tentava respirar. Ele comeu hoje cedo, respondeu Kevin. Todos? Perguntou Nick, horrorizado. Meu Deus, Andrew. Cala a boca, disse Andrew, cuspindo algumas vezes. Tateou sem olhar para se segurar no encosto de cabeça do banco de Kevin. Conseguiu na terceira tentativa e deu um impulso para se ajeitar no banco. Só faz a gente chegar lá. Nick acelerou, mas quando adentraram os arredores de Colômbia, o trânsito noturno fez com que diminuíssem a velocidade. O primeiro destino era um restaurante chamado Ceetis. Já era tarde demais para jantar, mas ainda assim o estacionamento estava lotado. Nick os deixou na porta e circulou em busca de uma vaga. 4 grupos esperavam por mesas antes deles. Andrew foi até o buffet de saladas e pegou 2 pacotes de biscoitos de água e sal de uma tigela.
Kevin observou enquanto Andrew acabava com os 2 pacotes metodicamente. Andrew respondeu com um olhar ameaçador. Quando Nick se juntou a eles, Andrew já havia terminado seu lanche. Alguns minutos depois, foram enfim acomodados em uma mesa nos fundos com sofás. Antes que o recepcionista saísse, Andrew colocou os pacotes vazios de biscoito no avental do homem. O recepcionista nem pestanejou frente a tamanha grosseria, mas os deixou ali com seus cardápios. A garçonete estava logo atrás dele, e Nick devolveu os cardápios sem sequer abri-los. Estamos aqui por causa do sorvete, declarou Nick. Sem problemas, disse ela. Vou buscar para vocês. Assim que ela saiu, o sorriso de Nick se desfez, dando lugar a um olhar preocupado para Andrew, que estava com o rosto apoiado em uma das mãos. A outra mão estava na mesa em frente a ele e tremia com ainda mais intensidade. Um calafrio percorreu o corpo de Andrew, que respirou fundo por entre os dentes cerrados. Kevin puxou um frasco de pílulas do bolso e colocou em cima da mesa entre os dois. Toma logo. Andrew ficou perfeitamente imóvel enquanto encarava o frasco. Vai se fuder. Neil enfim entendeu. Você está em abstinência. Andrew o ignorou. Guarda essa merda antes que eu enfie na sua goela. Kevin franziu a testa, mas obedeceu. Não demorou muito para o sorvete chegar. A garçonete entregou as taças e colocou uma pilha de guardanapos no meio da mesa. Assim que ela saiu, Andrew espalhou os guardanapos com uma mão inquieta. Embaixo de todos eles havia uma pilha de pacotes contendo um pó amarelo pálido. Estamos em público, disse Aaron. Andrew o ignorou, rasgando 2 dos saquinhos e despejando o conteúdo em sua boca. Nick cutucou Neil. Experimenta o sorvete. Você vai amar. Neil obedientemente provou um pouco da porção que lhe fora servida sem, no entanto, deixar que Nick ou a comida desviassem sua atenção de Andrew. Andrew pegou os pacotes restantes e os escondeu em um de seus bolsos. O movimento foi um erro, a julgar pelo olhar tenso em seu rosto. Andrew pressionou a lateral da mão na boca e engoliu com tanta força que Neil conseguiu ouvir do outro lado da mesa. Levou mais 1 minuto para que Andrew relaxasse o suficiente para começar a comer. O que quer que tivesse tomado devia ter diminuído a abstinência, porque sua expressão já estava calma quando por fim terminou o sorvete. Quando a conta chegou, Andrew a empurrou na direção de Aaron, que colocou um pequeno maço de notas de 20 como pagamento. Quando saíram, Neil olhou para trás, observando primeiro as pessoas pegando pacotes de bolachas na mesa de saladas e em seguida a garçonete guardando o dinheiro que deixaram para ela. Era uma curta distância de carro do restaurante até o verdadeiro destino da noite. Edensfield era uma casa noturna de 2 andares que ficava a poucos quarteirões da estrada principal. Uma fila de pessoas esperava para entrar, e as roupas que usavam faziam os trajes de Neil parecerem sem graça. A maioria dos homens vestia couro, metade das mulheres exibiam espartilhos e boa parte das pessoas de gêneros diferentes estavam trajando fivelas e correntes. Os primos não se deixaram dissuadir pela fila nem pelo estilo das pessoas. Nick estacionou perto da calçada para que pudessem saltar. Os 2 seguranças na entrada se animaram ao vê-los chegar, e Aaron os cumprimentou com uma complicada combinação de socos e apertos de mãos que Neil não se esforçou para entender. Um dos seguranças tirou uma etiqueta laranja do bolso traseiro e a entregou para Aaron, que por sua vez, a trouxe até Nick, que a prendeu no espelho retrovisor e foi procurar um lugar para estacionar o carro. Andrew saudou os seguranças e se encaminhou para a entrada da boate, ignorando por completo a fila. Kevin o seguiu, e Aaron gesticulou para que Neil fosse à sua frente. A segunda porta abria diretamente para um turbilhão. Os 4 estavam parados sob um dossel que circundava a pista de dança com várias mesas. Escadas levavam à pista lotada. Outro lance de escadas levava ao segundo andar, que mais parecia um mezanino. O DJ tinha uma plataforma própria, posicionada entre os 2 andares. Caixas de som maiores do que Neil estavam alinhadas nas paredes, fazendo sentir as batidas da música reverberarem em seus ossos. Neil parou de observar para não ficar para trás e seguiu Kevin pelo salão. Demoraram um pouco até encontrarem uma mesa. Estava cheia de copos, mas não havia ninguém nos bancos e por isso resolveram sentar ali. Andrew retirou todos os copos enquanto Aaron procurava mais 2 cadeiras. Assim que estavam instalados, Andrew agarrou Neil pela gola da camisa e o puxou em direção ao bar. Havia 3 pessoas trabalhando, mas Andrew parecia interessado em apenas uma, e disposto a esperar até que o homem os atendesse.
Quando este, enfim, conseguiu chegar até eles, abriu um sorriso simpático para Andrew. Já de volta, Andrew? Quem é a nova vítima? Ninguém importante, declarou Andrew. Quero o de sempre para todos nós. O homem assentiu e olhou para Neil. E para você? Eu não bebo, e respondeu Neil. Refrigerante então, disse o homem, afastando-se para preparar o pedido. Voltou com uma bandeja cheia de bebidas. Andrew a pegou com tanta facilidade que Neil se perguntou se ele já teria trabalhado ali antes. Quando o barman deslizou o copo de refrigerante para Neil, Andrew abriu passagem através da multidão, usando a mão livre para tirar os bêbados do caminho. Nick já havia se juntado aos outros e esperava por eles. Se afastou para que Andrew pudesse colocar a bandeja na mesa. Saúde! Gritou Nick e todos beberam. Neil tomou o refrigerante mais rápido do que pretendia. Os outros bebiam com uma velocidade desconcertante, e Nick dava cotoveladas nele para que os acompanhasse. Sentia-se desidratado. Por causa do refrigerante, e a cafeína subiu para a cabeça mais rápido do que esperava. Tinha parado de tomar refrigerante quando fez o teste para se juntar aos Jingos de Millport no ano anterior e já perderá o hábito. Quando se levantou para ajudar Andrew a pegar a segunda rodada de bebidas, cogitou mudar para a água, mas antes que pudesse pedir, o barman lhe entregou um copo com refrigerante. Os pacotes que Andrew colocará no bolso no setes reapareceram assim que voltaram para a mesa. Andrew sacudiu um deles para Neil em um convite provocador. Quando Neil se limitou a olhar para ele, Andrew sorriu e entregou o pacote para os outros. Até Kevin pegou um, o que por algum motivo foi decepcionante para Neil. Pó de biscoito, disse Nick enquanto abria o pacote. Já ouviu falar? Tem gostinho de açúcar e de sal e dá uma ondinha. Não quer mesmo? Usar drogas é ridículo. Ai, disse Andrew com um sorriso frio. Quanto preconceito. Não vou pedir desculpas por achar que vocês estão sendo babacas. E você é o fiscal da moral e dos bons costumes? Perguntou Andrew. Tá querendo encher o meu saco porque se acha o certinho cheio de moral? Ter moral é coisa de quem não sabe nada da vida. Relaxa, relaxa, interveio Nick enquanto distribuía shots na mesa. O barman colocará um pouco de refrigerante em um dos copos de shot para Neil, e Nick o colocou em frente a ele. Esse pó não faz mal para ninguém. Só torna a noite mais interessante. Você acha que Kevin arriscaria o futuro dele por causa de uma festa? Que futuro? Perguntou Neil. Kevin lançou a ele um olhar irritado, mas Nick se intrometeu antes que pudesse falar. Bebe com a gente se não quer usar o pó de biscoito, propôs Nick, segurando o pacote aberto em uma das mãos e o shot na outra. No 3 você vira. Era inútil discutir quando o bom senso dos quatro havia ficado na porta da boate, então Neil ergueu o copo em silêncio. Nick contou e Neil virou o conteúdo. Assim que a bebida bateu em sua garganta, percebeu que cometera um erro grave. Refrigerantes eram doces, mas aquele shot era doce até demais, e o gosto que deixou na língua de Neil não era nada parecido com açúcar. Ele ficou em pé, mas Andrew o agarrou pelos cabelos, fazendo com que se sentasse de novo. Um movimento cruel fez com que sua cabeça fosse forçada para trás em um ângulo perigoso, e Andrew bateu a mão de Neil na mesa, prendendo-a ali. Neil ergueu a outra mão para tentar se livrar do aperto, mas Nick agarrou-o pelo pulso. Só percebeu agora? Perguntou Andrew. Você é um idiota. Vê você, cuspiu Neil. Achou que estaria a salvo porque pediu sua própria bebida? Roland sabe o que fazer quando trago pessoas novas aqui. Neil se retorceu para tentar livrar a mão, mas Andrew puxou seus cabelos em um aviso velado. O calor dominou o pescoço de Neil e a dor o fez sibilar e ficar imóvel. Andrew se levantou e se inclinou na direção dele, apoiando seu peso enquanto analisava atentamente os olhos de Neil. Quase lá, disse. Só mais um minuto e vai bater para valer. Enquanto isso, por que não se divertir um pouco? A noite ainda é uma criança. Neil não percebeu quando Aaron se levantou, mas o gêmeo já esperava atrás dele quando Andrew o soltou. Neil tentou alcançar Andrew para acabar com ele, mas Aaron agarrou a parte traseira da cadeira e puxou com força para que tombasse. O mundo girava em uma velocidade doentia mesmo depois de Neil atingir o chão. Quando Aaron tentou levantá-lo, Neil se esforçou para acertá-lo, mas falhou. Neil podia sentir as drogas corroendo seu sistema. O coração mais acelerado do que a batida da música sacudindo de dentro para fora. Aaron precisou da ajuda de Nick para conseguir levantá-lo. Juntos o levaram para longe da mesa.
Neil tropeçou mais de uma vez, incapaz de sentir o chão embaixo de seus pés. Tentou se livrar do aperto, mas não conseguiu. Quando enfim chegaram nas escadas que levavam à pista de dança, Aaron o soltou sem avisar. Neil desceu as escadas aos tropeços, contando apenas com Nick para amortecer a queda. Nick o abraçou pela cintura e o arrastou para o meio da multidão que dançava. Silhuetas e luzes se mexiam à sua volta, completamente fora de foco, fazendo com que ele se sentisse enjoado. Arranhou Nick com tanta força na tentativa de se libertar que o fez sangrar. Nick não o soltou até que chegassem no meio da pista. Puxou Neil contra seu corpo e apoiou os dedos em seu queixo para forçar sua cabeça para trás. O beijo de Nick era mais agressivo do que Neil esperava, e havia mais do que só língua. Para além da queimação da vodka, Nick também compartilhou com ele o doce sabor do pó de biscoito. Neil não queria engolir, mas a queimação era tão intensa que não teve outra opção. É assim que é o jogo, declarou Nick com a boca encostada na dele. Pare de resistir se quiser sobreviver. Vai se fuder, rosnou Neil. Boa sorte, Neil. Nick o soltou e desapareceu entre a multidão que dançava, rápido demais para que Neil pudesse segui-lo. Sem ter onde se apoiar, ele caiu. Não conseguia sentir as pernas. Tentou se levantar com dificuldade, e só o conseguiu porque alguns desconhecidos o ajudaram quando estava agachado. Neil aproveitou o impulso para se afastar, mas não sabia para que lado deveria ir. Não conseguia enxergar a saída através do mar de gente, sobretudo com as luzes que piscavam com tanta intensidade à sua volta. Sentiu a mão de alguém em suas costas empurrando. O empurrão fez com que passasse pela multidão, dando de cara com a parede dos fundos. Andrew apoiou o ombro na parede escura, mantendo-se fora do alcance dele. Neil queria rasgar a garganta dele, mas precisava de todas as suas forças apenas para conseguir se manter em pé. Se contentou em canalizar o ódio que sentia em um olhar furioso. Quanta ingratidão, ironizou Andrew. Essas bebidas custaram muito caro. Eu odeio você. Pegue uma senha e se junte à fila com o resto da equipe. Não vou perder o sono por conta disso. Não durma. Eu vou te matar. Será que vai? Perguntou Andrew. Vai fazer sozinho ou pagar para que alguém faça o trabalho sujo? Com certeza você tem bastante dinheiro para contratar um assassino de aluguel de verdade. É de se questionar o que um Zé Ninguém que nem você tá fazendo com tanta grana. Encontrei na calçada. É mesmo, provocou Andrew com a voz arrastada. É por isso que você não gasta ou porque prefere andar por aí parecendo um mendigo? O time está dividido, sabe? A maioria acha que você é um pobretão que nem a Dan. Renée é mais esperta que isso. Eu também. Acho que você é um pouco parecido com a gente. Andrew se inclinou na direção dele, dizendo cada sílaba, pausadamente. Fugitivo. Se estivesse sóbrio, Neil reagiria melhor ao ouvir aquela palavra. Mas com o pó de biscoito em seu organismo e a música alta deixando sua pele arrepiada, não conseguiu esconder o estremecimento. Cuida da sua vida. Hoje é a noite de cuidar da vida do Neil, disse Andrew. Você não percebeu? Me conta um pouco da verdade ou não vou deixar você ficar. O time não é seu. Não é você quem decide. Não me incite a provar que você está errado. E se eu chamar a polícia e pedir para checarem sua identidade? Será que vão achar alguma coisa interessante? Essa ameaça é papo furado, desafiou Neil. A polícia jamais faria um favor para alguém que nem você. Conheço um policial que faria, rebateu Andrew. Se eu ligar para ele hoje e disser que você é um cara problemático, ele vai fazer disso uma prioridade. Você apagou todos seus rastros? Cala a boca, disse Neil. Por que não me deixa em paz? Porque eu não confio no jeito que você olha para ele, afirmou Andrew. Edgar Allan tá no nosso distrito e você na minha equipe. Você é um merdinha do Arizona que conseguiu chamar a atenção do Kevin. Você que só sabe mentir, tem uma mochila cheia de dinheiro e morre de tesão pelo Kevin rico. Deu para entender? Neil entendia, mas estava tão perplexo quanto furioso. Não sou um espião. Tá falando sério? Então prove, disse Andrew. Tira um tempinho para pensar a respeito. Pense no quanto você quer testar minha paciência agora. Já volto. Andrew afastou-se da parede e desapareceu na multidão. Neil observou enquanto se afastava, então se apoiou na parede e foi se agachando. Não sabia qual era o caminho até a saída, mas se ao menos pudesse encontrar a escada para sair da pista de dança, então poderia descobrir o resto.
Sua sobrevivência dependia de sair daquela boate enquanto ainda era capaz de raciocinar. Finalmente conseguiu ver as escadas atrás das silhuetas. Se mexeu naquela direção, mas Nick, que descia as escadas, o parou. Agarrou-o pelos ombros e o empurrou de volta para o meio da multidão, ignorando o quanto Neil se debatia para tentar se libertar. O beijo agora tinha um gosto ainda pior, e Neil sentiu o corpo todo ficar dormente. O resto da noite não passou de uma explosão de cores e luzes. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.